Torcedor, vamos falar ainda da agressão sofrida por Alisson Cassiano, pelo atacante do Bahia, Everaldo. Vamos falar aqui da confusão. O Campeonato Pernambucano tá ficando uma balbúrdia de confusão, ninguém entende nada, é isso aí. E vamos falar também da direção do esporte, que pode estar cometendo os mesmos erros do ano passado. Oh! Vamos lá, bota a vinheta aí, torcedor. Torcedor, vamos colocar aqui o vídeo na íntegra da confusão de Everaldo, o atacante do Bahia, com Alisson Cassiano, o zagueiro do Leão. Preste atenção no vídeo na íntegra. Eu vou colocar aqui, veja como foi a confusão. Torcedor, o que eu acho aqui, veja o vídeo, o que eu acho é o seguinte, que o que dá pra ver ali, que o pessoal tem um YouTube lá na Bahia que tá distorcendo tudo aí, dizendo que Everaldo não é de confusão. Alisson Cassiano também não é de confusão. Nem o jogador do esporte foram os Santos, porque quando o jogador do esporte foi agredido, os jogadores do esporte foram acalmar. E se você ver aqui no vídeo, tem eu não sei se é o treinador do esporte, ele sai, ele não vai pra cima... pra cima de Everaldo. Nenhum jogador do esporte foi pra cima de Everaldo, não foi não. O jogador do esporte foi para acalmar. Então, que o YouTube da Bahia diz que Everaldo é o santinho, mas a gente vê a agressão, que o cara cai quase desmaiado, a gente vê que é quase uma cabeçada, quase um soco, torcedor. E a gente vê ali que eles dizem na íntegra que o jogador do esporte começou, a gente vê que não é verdade. A gente vê ali que é um empurrando o outro, ainda o Everaldo ainda dá uma cotovelada, pelo que eu estou interpretando ali, em Cássio. Esse empurra na área quando tem cruzamento de escanteio é natural. E a gente vê ali no começo do vídeo que eles dizem, a gente vê o quê? A gente vê que a Alisson bota a mão assim e ele dá uma cotovelada. Agora não sei se ele dá a cotovelada primeiro e Alisson tenta se defender, entendeu? Mas a gente vê ali que é uma coisa normal, não justifica a cabeçada que ele deu, que quase desmaiou o rapaz. Agora outra coisa é o que eu quero dizer aqui pra vocês, torcedor. Que a direção do esporte tá mais preocupada se o jogo com o Central é quarta, terça, ou vai colocar para uma data indefinida, perdida, criando um conflito com a federação. Não estou dizendo que a federação está correta, não é isso, torcedor, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que deveria se preocupar mais com esse caso aí, porque para mim isso é humilhação para o jogador, a íntegra do jogador, do trabalhador, jogador profissional que joga no esporte. Se for para Salvador do lado de novo, se a direção do esporte não tomar uma atitude junto ao STJD, junto à CBF, porque se o juiz visse ele era para ser expulso, era para colocado na suma, para ele pegar 2, 3, 4, 5 jogos, foi uma agressão fora do jogo, já tinha terminado o jogo. Então, o que acontece é que se a gente for para lá de não para Salvador, então, o time do esporte todo vai apanhar, se deixar para lá. Vai apanhar assim, eu digo fisicamente, porque você tem que ter moral, você não pode deixar aquilo para lá. Mesmo que a Alisson, não, mas a gente discutiu, eu chamei ele, não justifica a violência. Um pode chamar, esculhambar um de um, esculhambar de outro, não justifica o que ele fez. Porque quando ele fez, o jogador do esporte, os jogadores do esporte foram à defesa. A defesa foram para separar, não foram. Quando tem um momento desse, os jogadores geralmente, normal, o sangue ferve e vai agredir o cara que bateu no seu companheiro de trabalho. Senão, quando a gente for para Salvador, como eu já disse aqui, a violência vai rolar lá, se você não punir, porque o Grupo City, a imprensa baiana não toca no assunto, o Grupo City não toca no assunto, Rogério Ceni não quer saber de nada, o Santinho também não toca no assunto. Mas vamos falar aqui do futebol, a direção do esporte tem que tomar uma providência. A pressão tá um pouco alta, tá 22 de 14. Do Campeonato Pernambucano, meu Deus do céu. Esse negócio do retrô, com o Náutico, se o jogador for expulso no mesmo campeonato no ano passado, é lógico que o normal seria ele não jogar esse campeonato, a primeira partida, a segunda e a terceira. E o que o jurídico do retrô, se errou ou não, se existe um regulamento específico sobre o assunto, que os próprios clubes, Evandro diz que eles analisam e votam como deve ser, mas eu acho que não analisa os pormenores, a gente entende que o normal seria o retrô
que se preocupa muito em vender jogador, se preocupar um pouco com o campeonato, não colocar o jogador. Não custa, o Reitor vai perder o jogo por causa de um jogador ou 2 jogadores. Era por bom senso não colocar o jogador. Mas se tem um regulamento específico aí, alienado, não, desconforme, inconformidade com o que fala o regulamento geral, com o que fala o regulamento geral de competições da CBF, eu não sei como é que fica, torcedor. Por quê? O certo deveria ser isso, porque não é outra competição. Aqui a gente está falando da Série D, da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste, que o Reitor vai participar ou não. Mas isso é do mesmo campeonato que o cara foi expulso ano passado. Entendeu? Então ele tem que cumprir uma automática. Entendeu? Agora, aí fica essa confusão do Náutico, que parece que está se baseando no regulamento universal da FIFA. E aqui o regulamento do Campeonato Pernambucano é outro. Eu não sei, é uma coisa complexa, torcedor. Porque eles mesmos, os clubes, Evandro diz que tiram dele, assim, e os clubes é que aprovam o que vai ser. Então, mas eles não leem o que vai ser. Os diretores, os cartolas, os jurídicos não leem o que é que vai ser. E por você ver esse imbróglio aí entre a federação, entre o Náutico e o Retrô, né? E o Sport também batendo cabeça aí. Tudo bem que a federação poderia ter ajudado o Sport no último jogo, que foi segunda-feira, podia ter botado para domingo, para o Sport ganhar recursos para poder ser competitivo, representar a Federação Pernambucana no Nordestão. Às vezes um jogo de 9 horas, de segunda-feira, podia botar de 7 para não desgastar o jogador, vir de segunda-feira lá para as 11h30 da noite para chegar aqui em Recife, ou dormir lá no interior para voltar no outro dia. Isso aí a federação poderia ser flexível, mesmo tendo regras e regulamento, mas poderia ser flexível por causa da necessidade que existe um campeonato simultâneo. Mas o Sport está preocupado se vai jogar terça, se vai jogar quarta com o Retrô, bota um time misto, não comete o mesmo erro de estar botando os mesmos jogadores que já estão cansados do jogo com o Bahia. Não, com o Central não vai perder, o Sport não vai perder o campeonato por causa disso não, e nem vai ficar por fora entre os 3 primeiros por causa disso não. Eu sei que é um tiro curto o Campeonato Pernambucano, mas o Sport tem tem um elenco muito bom de jogadores titulares, reservas, suplentes e base. Não é possível. Até o treinador bota o interino para ver se melhora o desempenho do Sport, a performance, porque uma outra coisa também, a gente não pode aceitar o Sport levar 35 chutes na meta e só dar 8 no jogo, no clássico contra o Bahia, mesmo sendo em Salvador. Isso é inconformidade de clássico. A gente não pode aceitar isso. Torcedor. Enfim, espero que o Sport não se detenha em coisas pequenas. Veja os erros do ano passado, que os jogadores ficaram desgastados nas últimas rodadas da Série B, que vai começar no segundo semestre. É um campeonato longo e é um campeonato extremamente importante para o Sport, né? Extremamente importante para tudo para o Sport, em todos os sentidos para o Sport, financeiro, de SAF, de torcida, de representatividade, em todos os sentidos que você imaginar. Então, o acesso é importante. Então, a gente tem, não se desesperar muito com o Pernambucano, né? Não se desesperar, que o próprio diretor de esporte disse que não ganha prêmio se for campeão, então ficou em segundo, terceiro. Se está valendo a regra ainda do ano passado para ir para a Copa do Brasil, tá tudo beleza, né? Nosso foco é o acesso. Se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Marcos Aurélio pede, é para ele a bola, Marcos Aurélio devolveu para o Lucas! Gol!